Telespectador e internauta, seja bem-vindo ao Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times. A juventude é o presente e o futuro de um país e a sua participação na política é essencial para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. É sobre este tema que hoje iremos falar e contamos com a presença de Wilker Dias, ativista para a área dos direitos humanos. Wilker, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Conte-nos primeiro como é que surge a plataforma Decide. A plataforma Decide foi criada no ano de 2023, quando um grupo de jovens, inclusive eu na liderança, acabamos tendo a ideia de que era preciso fazer alguma coisa para poder engajar a juventude nos processos políticos em Moçambique. E notávamos que havia muitos jovens que passavam a maior parte do tempo na internet, e era talvez daí que nós deveríamos dar o primeiro passo para tentar puxar esses jovens a participarem no contexto político em Moçambique. Não só em eleições, mas também na participação de tudo que é o processo democrático. E fomos fazendo campanhas cívicas, especialmente para as eleições. Depois disto fizemos aquela que foi a demonstração através da divulgação dos resultados em tempo real na cidade da Beira, que é onde a plataforma Decide tem a sua sede. E também fizemos este processo de observação em Marromeu, em Gurue, também na repetição das eleições. E depois disto fizemos também este processo de observação a nível das eleições gerais de 2024 e fizemos uma transformação da própria plataforma Decide, que atualmente vem com uma outra roupagem que trabalha mais na vertente de governação, democracia e também ligados a estudos a direitos humanos, que é o nosso atual prato forte para esses últimos tempos. E como observamos nas eleições anteriores, no contexto pós-eleitoral, nós vamos fazendo estes relatórios praticamente periódicos sobre as violações dos direitos humanos e por aí vai. E é uma equipa praticamente composta por jovens. Além dos ativistas que nós temos uma equipa técnica também muito vasta que garante o funcionamento da plataforma. E embora é importante também dizer que, embora tenhamos esta equipa técnica, são também ativistas e jovens que fazem parte do mesmo grupo. Wilker, a plataforma Decide destacou-se sobretudo no contexto das eleições de 2024, as eleições gerais, e também durante a crise pós-eleitoral que podemos considerar que ainda não passou na totalidade. Pode nos dizer por que decidiu combater a governação da Frelimo? Eu diria que não foi propriamente um combate à governação da Frelimo, mas se analisarmos foi um combate à inverdade e também àquilo que é a violação dos direitos humanos. Qual era a verdade? A verdade, primeiro, estava relacionado com os votos, os resultados eleitorais que não refletiam aquilo que nós fizemos ou verificamos ao longo da nossa observação. Porque nós fizemos uma contagem paralela ao longo deste processo, numa primeira instância. E segundo, também nós fomos fazendo esta atuação em volta daquilo que era o próprio processo relacionado com o contexto pós-eleitoral. Mas podemos até recuar um bocadinho, que nós na campanha eleitoral, por exemplo, fizemos a demonstração das violações, submetemos aos órgãos eleitorais para alguma atuação, mas isto não veio a acontecer. Por um outro ângulo também submetemos a Procuradoria-Geral da República, as outras entidades, para aquilo que vinha a acontecer, mas também não houve nenhum papel a se ter em conta. E nós começamos automaticamente esta luta, vamos assim dizer, pela falta de verdade ao longo deste processo, porque para nós, como observadores eleitorais, que primeiro perdemos noites sem dormir a organizar o processo de observação da campanha eleitoral, do recenseamento eleitoral, depois do dia de votação e etc., na esperança de ver com que as coisas melhorassem e depois verificarmos este atual cenário, para nós era algo extremamente triste e nós precisávamos de fazer alguma coisa porque já é cíclico e repetitivo este tipo de situações a nível da nossa sociedade moçambicana. Portanto, de um modo geral, a ideia inicial não era lutar contra a governação ou o sistema político vigente no país há cerca de 50 anos, mas apresentar a vossa versão sobre aquilo que foi o processo eleitoral. Sim, o nosso objetivo principal sempre foi este. O nosso lema, principalmente como plataforma, é estar ao lado daquela que é a justiça e a imparcialidade. Por vezes a imparcialidade
na percepção de uns, por conta das ações, podem parecer tendência para um lado. Mas se formos a verificar a imparcialidade, a verdade e a justiça, tem um lado certo. E é o lado dos indefesos na maior parte dos tempos. E isto também faz com que, por vezes, sejamos confundidos com uma tendência, não é? Para um lado ligado à oposição, mas não é este o real cenário. E por falar em tendência ligada à oposição, Wilker Dias, o Wilker e a plataforma Decide são pagos para desestabilizar o país? Não, em nenhum momento. Nós, quando criamos a plataforma Decide, criamos com vista a ajudar o país. Ajudar primeiro na consolidação da democracia, ajudar primeiro na estabilidade também do próprio país e que tenhamos uma maior participação dos grupos marginalizados na nossa sociedade. Este foi o principal motivo da criação da plataforma Decide. Por isso é que nós hoje somos uma organização, se calhar na dimensão em que somos, até internacionalmente reconhecidos, o que para mim, e acredito que para os meus companheiros também, é um motivo de orgulho muito grande vermos, por exemplo, o nome da plataforma Decide no New York Times, vermos aqui no Moscast a falarmos sobre esse assunto, também é um grande privilégio. Então, tudo isto está muito relacionado com aquilo que é a nossa atividade. Nós em nenhum momento tivemos esta intenção ou temos a intenção de estabilizar, porque ao longo de todo o processo como ativista, eu acho que também sempre deixei bem claro que o nosso principal propósito é ativar e não desestabilizar. Quando eu digo ativar, é ativar as mentes para um futuro melhor. É isto que nós pretendemos. Wilker diz que não recebe dinheiro para desestabilizar o país nem o governo da Frelimo. Pode nos dizer, por exemplo, de onde é que vem o valor para as viagens que faz? Falo de viagens internacionais. Não são os 10 mil euros que ganhou como ativista do ano do Reino dos Países Baixos? Não. Não, porque esse dinheiro, por exemplo, recebi um tempo depois, muito depois disso. Todo esse contexto, a princípio, embora é importante frisar isso. E o que é que tem movimentado, por exemplo, o Wilker a estas viagens a nível internacional? Primeiro começa para outras atividades que eu também desempenho, que é de docência, consultoria, que são atividades que dão algum rendimento também à minha pessoa. E isto tem feito com que eu faça essas atividades ligadas em prol da sociedade civil, o ativismo. Se forem a reparar, o meu histórico em quase nas cheias, diversas cheias ciclones, eu lá estive, curiosamente por ironia do destino, e sempre estive a prestar apoio às pessoas. Organizei várias coisas juntamente com os outros companheiros, ajudas, e eram praticamente dinheiro que era retirado do meu bolso, porque eu parto do pressuposto que é extremamente importante e necessário que nós, é bíblico até, que nós tiremos ou retiremos 1/3 dos nossos rendimentos para ajudar o próximo ou para outra coisa. E eu cresci com esses hábitos e para mim, se o próximo está bem, eu automaticamente também vou ficar bem. E as viagens vêm através disso e também vêm através das contribuições entre nós, companheiros de luta no ativismo. Então são é da forma que essas viagens são praticamente custeadas. Nós temos aí a geração 18 de março, temos vários ativistas ali dentro, temos também os outros ativistas que não fazem parte da geração, que estão ali também. Fazemos contribuições entre nós até para ajudar as vítimas mortais, os feridos e etc. O dinheiro vem também destes moldes. Então, por isso é que dizer que, por exemplo, nós recebemos dinheiro da CIA, recebemos dinheiro de não sei aonde, não constitui verdade. Porque quem acompanha o meu percurso há muito tempo sabe que eu já fiz muita coisa até entregar o meu salário para ajudar muitas pessoas. Wilker, se dissesse que foi acusado de ser agente da mão externa, não me surpreenderia. E eu faço essa questão. Já foi acusado de ser agente da mão externa? Se sim, como é que olha para este tipo de acusações? Diretamente, não. Nunca fui acusado de ser agente da mão externa. Mas indiretamente, por vezes, há algumas outras indiretas, vamos assim dizer, a nível das redes sociais, mas diretamente não, graças a Deus nunca cheguei, porque eu acho que no fundo, mesmo aqui se escrevem de forma indireta, conhecem o meu ser e sabem como é que praticamente eu me comporto
os meus princípios, os meus ideais. Eu cresci com a mentalidade de que qualquer homem tem que ter princípios e ideologias para poder seguir em frente na vida. O homem que não tem princípios sequer, essa pessoa não vai conseguir alcançar primeiro os seus objetivos e não vai conseguir estar na sociedade. E para mim o meu principal, vamos assim dizer, o como e dorme, como minha mãe tem mania de dizer, que é o nosso principal princípio, faço a repetição, está relacionado com a honestidade. A honestidade para mim é algo super valioso e a palavra. Então, se eu não sou honesto, automaticamente eu poderia ser um agente da mão externa e vender. Poderia estar no ativismo só pelo dinheiro, mas já estou no ativismo há muito tempo e não faço isso por dinheiro, porque se fizesse por dinheiro, acredita-se lá de que se calhar hoje nem estaria aqui a conversar contigo, estaria num outro patamar, estaria a viver vidas, como disse na linguagem jovem, mas não é o que acontece comigo. E já recebeu, por exemplo, algum apoio de um membro do Partido Frelimo? Ainda que não seja financeiro. Não, financeiro não, mas moral de muitos. Moral de muitos membros, porque percebem que a minha luta, ou a nossa luta, juntamente com os outros companheiros, não é uma luta direcionada ao Partido Frelimo. Principalmente no meu caso em particular, eu prefiro falar de mim em particular, percebem que a minha luta é mais pelos direitos humanos, é mais pela salvaguarda, aquelas pessoas que nós nos importamos que estão nas prisões, aquelas pessoas que estão feridas e não têm nenhuma assistência médica ou algo do gênero, aquelas famílias que perderam os seus entes queridos, precisam de seu apoio. Então eles percebem que a luta é esta, e é por esse motivo que acabam apoiando até uma certa forma, com moral e etc. E algumas vezes até dizem, nós estamos em lados opostos, a fazer trabalhos opostos, mas encorajamos que continues a defender as pessoas. Então, por mim, isto é o mais gratificante. Só olharmos para o número de pessoas que nós conseguimos retirar das prisões. Quando eu digo nós, falo de mim, falo do meu grupo da plataforma, falo do grupo do movimento 18 de março, falo da Ordem dos Advogados. Estamos a falar de mais de 4.000 pessoas. Se nós não existíssemos, se nós não estivéssemos a fazer esse trabalho, quem o faria? Como é que estariam as penitenciárias hoje? Primeiro exemplo. Só já vemos uma situação de sobrelotação. Então, agora, se nós não tivéssemos a fazer esse trabalho, como é que estaria? Então, há um reconhecimento também do outro lado. Pois, embora exista essa luta entre os outros, que a gente não quer entrar, mas eu acho que há este reconhecimento de uma certa forma. O Wilker diz que recebe apoio de alguns membros da Frelimo. Se fosse convidado hoje para integrar o governo de Chapo, aceitava? Perguntaria ao povo primeiro. Não iria aceitar sem perguntar ao povo. Porque eu acredito que atualmente a minha luta foi em prol do povo. E a resposta para a minha integração viria do povo. Porque eu sou do povo. Embora eu tenha as minhas necessidades e etc, não sei o que, mas eu faço parte desse povo, sempre defendi esse povo. E depois, assim, do dia para a noite, eu passasse para Frelimo, por exemplo, ou para integrar o governo de Chapo, e sem a consulta do povo, acho que se o povo disser para mim não, não vou. Se o povo disser vai, eu vou. E se fosse convidado para ser, por exemplo, assessor, consultor de algum membro do executivo? Aceitaria com alguns termos e condições. E esses termos e condições poderiam ser, por exemplo, deixar que eu pensasse fora da caixa. Simples quanto isso. Porque se pensasse dentro da caixa, eu não conseguiria trazer aquelas são as principais preocupações que o povo moçambicano necessita nesse momento. E se fosse olhar hoje em dia, a atual composição do governo moçambicano não consegue, ao longo deste mais de um mês, trazer soluções visíveis às reais problemáticas do país por estar a pensar dentro da caixa. Se tivessem pessoas dentro deste executivo, nem que fosse para serem consultores externos que pensam fora da caixa, automaticamente teria algum resultado. Mas o problema é que estão numa ilha, continuam a pensar dentro da ilha.
Isto é muito perigoso quando está numa situação de, vamos assim dizer, de perda em relação àquele que é o nosso principal opositor numa luta. Se nós estamos numa luta, estamos numa luta em que nós estamos em desvantagem, e nós sabemos que no caso concreto de Moçambique temos o povo que está do lado de uma outra pessoa em relação a nós que detemos o poder, o que é que nós temos que fazer? Automaticamente nós temos que ser humildes. E nós não estamos a ser humildes, estamos a ser arrogantes. Primeiro pecado. Segundo pecado, nós estamos a conseguir trazer medidas, primeiro ao nível destes 100 dias, que vão de acordo com aquelas são as necessidades do povo, pelo menos para amainar os ânimos. Na sua opinião, Wilker, o que é que seria de facto pensar fora da caixa e quais são as medidas em concreto a serem tomadas nestes primeiros dias? Estamos a falar, por exemplo, agora de uma governação que foi empossado, um executivo que foi empossado há 45 dias. O que é que deveria ter sido feito que não está a ser feito até o momento? Eu vou começar por um fator muito simples, que é a juventude moçambicana, que é um dos principais pilares e desafios existenciais. A nível desses 100 dias, uma das primeiras coisas que poderia até ser feita está relacionado com medidas que pudessem impulsionar a juventude. Nós temos o Ministério da Juventude e Desportos e etc. Estamos ali, não digo que não deve se investir no desporto, mas temos prioridades. Nós tínhamos que definir essas prioridades. Acho que as prioridades não eram distribuir 5.000 bolas. As prioridades seria pelo menos sentar com os presidentes dos conselhos municipais, verificar se temos talhões para poder atribuir aos jovens, porque nós verificamos ao longo dessas manifestações que tínhamos muitos jovens que invadiam propriedades que pertenciam às outras pessoas, começavam a demarcar. Já identificamos um problema. Mas como nós estávamos a pensar dentro da caixa, não conseguimos verificar este problema. Mas é possível, por exemplo, oferecer terrenos a jovens, estes jovens que, na sua maioria, têm a vida no centro da cidade, nos centros urbanos, é possível oferecer terras. Estamos a falar de uma realidade em que na cidade já não há terra. É possível oferecer terra fora da cidade para alguém construir fora da cidade e ter uma vida no centro da cidade. É possível. Muitos jovens, se fores a reparar, vamos começar pela capital do país, estão a sair daqui das DEPs, da town, como dizem, e vão para Buane. É casa deles. Eles já têm a consciência que é minha casa, mais vale eu estar aqui do que estar aqui na cidade. Eu lá não pago renda, eu lá consigo fazer as minhas coisas, etc. Estou debaixo do meu teto. Muitos jovens têm essa mentalidade. E quanto à qualidade de vida? A qualidade de vida cria-se. É isso que eu dizia. É uma etapa. Primeira coisa, por exemplo, é distribuir terrenos. Deveria ser uma das medidas. E depois é já começar com a questão da urbanização dessas áreas em que vai haver. Por isso eu disse que era importante sentar com os conselhos municipais. Procurar saber quais são as áreas em que vocês têm uma perspectiva de crescimento. Olhando para a cidade de Maputo pode ser complicado aqui, mas vais a Catembo, por exemplo, podes ter alguns espaços. Vais conversar com a Matola, tens alguns espaços. Vais à cidade da Beira, podes encontrar alguns espaços, por exemplo, em Amisua. Se não tens espaço em Amisua, podes ir colocar em Dondo, mas podes criar um plano de construção. E um dos nossos maiores pecados é a construção das cidades, em que não respeitam, ou aquilo que é a expansão das cidades, que não respeitam o dito modelo de horizontal vertical. Isto não se respeita. E por não se respeitar isso, é que por isso acabamos vendo muitas coisas. E a falta de planificação também existencial é uma problemática. Vais entrar, por exemplo, para a questão do emprego. Sempre bate na tecla. Nós temos agricultura, terras aráveis em Moçambique. Podemos ter muitos jovens daqui a nível da cidade que não têm paixão pela agricultura porque estão habituados à vida da cidade e etc. Mas se demonstrares o real potencial que a agricultura tem, não só a nível mental, mas também a nível financeiro, eu tenho a máxima certeza que nós teremos algum ganho significativo e uma mudança de mentalidade. Mas isto não acontece porque isto não acontece porque automaticamente nós não estamos a conseguir ter uma visão e pensar fora da caixa. Wilker, vamos olhar agora para a crise pós-eleitoral que Moçambique está a atravessar. Pode-nos dizer, na sua percepção, como é que olha para a forma como o governo moçambicano, liderado pelo Partido Frelimo, geriu esta crise, sobretudo na perspectiva dos direitos humanos? Como é que olha para a gestão desta crise, a gestão das manifestações? Eu acredito que a Frelimo geriu mal
e continua a gerir mal estas manifestações. Falo do contexto pós-eleitoral, o contexto pós-eleitoral que terminou no dia 15 de janeiro, mas ainda temos as manifestações que vêm do contexto pós-eleitoral, derivam do contexto pós-eleitoral e há continuidade neste caso em concreto. É só nós vermos os dados que nós fizemos, a atualização antes de ontem, foram de sensivelmente 33 pessoas mortas e há relatos de existência de mais, porque nós estamos em período de confirmação do dia 15 de janeiro até ao dia de antes de ontem. Então, é muita gente que está a perder a vida ainda. Infraestruturas destruídas estão aí, mas os discursos não mudam. Eu sempre digo que para resolver essa crise em Moçambique, não basta, o poder não está nas mãos do Venâncio Mondlane, como dizem. Apenas, nós temos que chamar o Venâncio Mondlane para diálogo, não sei o quê. Ok, pode chamar o Venâncio Mondlane, é uma peça importantíssima. Mas também Daniel Chapo e a Frelimo também constituem peças importantíssimas. Por que eu digo isto? O modus operandi, a forma de gestão desse tipo de situações é muito importante. Vamos olhar por um ângulo, primeiro, para a abordagem que o partido, a abordagem que o governo, o Estado tem dado em relação à perda das vidas humanas. O discurso que o presidente Chapo fez ao nível da sua entrevista, por exemplo, há dias atrás a órgãos de rádio e televisão, uma grande entrevista, se formos a reparar, fazia mais ênfase às destruições de infraestruturas, mas nunca fez menção à responsabilização, por exemplo, das vidas humanas. Por que nunca falou, por exemplo, da criação de uma comissão de inquérito para oferir o grau de violação verificada? Uma comissão de inquérito que seria composta pelos membros do governo, pela Polícia de Proteção de Moçambique, pela sociedade civil que trabalhou ao longo deste processo, que tem esses dados, e também outras organizações afins para poder perceber. Se tivessem feito isso, demonstrado essa empatia, pelo menos iria-se baixar um bocadinho a guarda nesse ponto. Isso não se fez. Continua-se a bater na tecla de que é preciso automaticamente parar com as manifestações violentas, que se caracterizam violentas, para posteriormente evitar essas destruições dos bens e infraestruturas. Os bens são mais importantes que a vida humana? Essa questão que se fazem. E as destruições, como é que derivam as destruições, as invasões às residências? Qual foi o contexto criado para o efeito? Também ninguém pensa nisso. Vamos olhar para o caso concreto de Buzi, que na segunda-feira pessoas morreram, foram baleadas, outras invadiram armazéns. Por que essas pessoas fizeram isso? Será que foram por causa das manifestações que nós estamos a verificar aqui ao longo? Não. As pessoas em Buzi, a título de exemplo, bem antes da campanha eleitoral, já passavam fome, já queixavam-se de que não tinham alimentos, já queixavam-se de seca, mas nada era feito. E através dessas manifestações que posteriormente tinham as pessoas a invadir estabelecimentos, etc., foi desbloqueado um outro sentido. E este outro sentido é que na fome ou em qualquer outra coisa eu vou invadir. Não, são problemáticas já existenciais no passado que estão a ser levantadas agora, mas que foi desbloqueado um novo sentido que é de invasão. Uhum. Wilker Dias, o governo contabiliza 80 mortos devido às manifestações. Entretanto, a sociedade civil fala em mais de 300. Como é que a plataforma decide contabiliza os dados? Eu particularmente não sei de onde é que primeiro surgem esses 80 mortes nas manifestações. Porque aqui, se forem olhar, há uma discrepância muito grande. O presidente da República, o ex-presidente da República, Filipe Nyusi, falava de uns dados, acho que eram 90 e poucos. Depois apareceu o Bernardino Rafael também a falar um outro dado que era maior que o próprio presidente da República. Agora surge um novo governo a falar de 80 mortos, que é um dado menor do que os 12 anteriores que lá estiveram. E nós, como plataforma Decide, automaticamente nós temos feito este trabalho através da seguinte forma. Criamos uma linha de denúncia. Esta linha de denúncia que trabalha a plataforma Decide, mas também em comunhão com a geração 18 de março, nós recebemos as informações. Depois de receber as informações, nós temos uma base de dados que foi criada através do nosso sistema informático, em que nós colocamos lá todas as informações. E depois temos uma equipa de verificação. A equipa de verificação faz o seguimento à informação. Se é caso de morto,
por exemplo, vamos buscar a fotografia do contexto em que decorreu. Se foi baleamento ou não, eles vão fazer isso. E posteriormente, para acompanhamento, nós fazemos o levantamento através das certidões de óbito ou um outro documento afim para poder evidenciar, e depois nós também prestamos alguma ajuda financeira a essas pessoas. Em caso de feridos, é a mesma coisa, verificamos o contexto, a descrição, o local em que decorreu. Se é ferido, verificamos uma fotografia ou vídeo e depois dali destacamos também o apoio financeiro, mas também através da assistência médica medicamentosa com a comunhão que nós temos com a Associação dos Enfermeiros. Quando é o caso, por exemplo, dos detidos, nós também recebemos a informação, reencaminhamos à Ordem dos Advogados, que posteriormente faz esta verificação ao nível das diversas quadras, e nós também fazemos o devido acompanhamento. Isso tudo está na base de dados com todas as evidências possíveis. Então, por isso é que nós temos estes dados atualmente 353, mas estamos ainda em processo de verificação. Os números vão crescendo à medida em que nós vamos descobrindo um e outro caso. E agora que nós já abrimos este pacote para poder ajudar as famílias que precisam de ajuda judiciária, para poder responsabilizar os autores, nós automaticamente também vamos recebendo mais casos. Wilker, vamos olhar agora para o processo submetido ao Tribunal Penal Internacional. Por que decidiu recorrer ao Tribunal Penal Internacional? Por um motivo muito simples, porque notei que havia uma pequena inércia a nível nacional para poder resolver isso, mas também acredito que neste tipo de situações é extremamente importante nós buscarmos todas as frentes possíveis. Todas as frentes possíveis, aquelas que são do nosso conhecimento. Recordo-me que quando nós começamos com esta luta internacional, muitas pessoas apareciam, até estudiosos e inclusive professores de direito internacional, a dizer-nos que isto não é possível, que nunca será possível nós submetermos alguma ação relativamente ao caso concreto de Moçambique, não só a nível do TPI, mas, por exemplo, a nível do próprio Tribunal Africano, que isto nunca iria acontecer. Porque nós, por exemplo, a nível de Moçambique, não assinou aqui, não fez aquilo, não. Mas se formos olhar a essência e estudar, vamos acabar percebendo que nós temos diversas vias para o efeito. E nós tínhamos, por exemplo, a nível do Tribunal Africano, que conseguimos através da PALO, por exemplo, aqui a Pan African Lawyers, ter um apoio, porque eles são automaticamente, têm o estatuto de observador da organização, submeter este processo. Então era só o caso de verificar que uma organização com estatuto de observador na dimensão da Pan African Lawyers tem esta prerrogativa. Nós fomos, por exemplo, solicitar ao governo sul-africano para alguma intervenção também, que era uma das vias. Era para dizer que o quê? Para submeter um processo a nível do Tribunal Africano, nós tínhamos duas vias. Uma é através de uma organização com estatuto de observador, outra através de um Estado-membro, como fez, por exemplo, a África do Sul, no caso concreto da guerra entre Israel e Palestina. E pode-nos falar um pouco sobre o conteúdo deste documento que foi submetido ao Tribunal Penal Internacional? Sim, nós fincamos praticamente em dois elementos essenciais, em que o primeiro era na tentativa de se suspender o mandato, a tomada de posse do presidente eleito constitucionalmente pelo Conselho Constitucional, que automaticamente no dia 15 de janeiro tomou posse, etc. Então, nossa ação era para impedir que isto viesse a acontecer. Não porque nós temos alguma coisa contra a Frelimo ou contra Daniel Chapo, não. Nós temos algo que está relacionado à própria irregularidade existencial em todo o processo. Por mais que fosse Venâncio Mondlane, nós faríamos o mesmo exercício. Porque, como eu disse anteriormente, é o comprometimento com a justiça. É isso que nós temos em mente. E por um outro ângulo, também submetemos o processo relativamente aos casos dos direitos humanos verificados, as violações, com todas as evidências possíveis e os demais processos que poderão, nesse caso concreto, solicitar. Por um outro ângulo, neste processo é importante dizer que leva o seu tempo, por vezes, a nível dessas instâncias internacionais, mas a ação pode vir.
Nós já tivemos exemplos a nível aqui mesmo da nossa a própria região, em que foram suspensos praticamente mandatos por conta dessa intervenção do Tribunal Africano, que foi submetido através aos tribunais nacionais, foi constitucional ao Supremo de um determinado país e depois acabou sendo aceito e houve esta suspensão. Então é algo que é suscetível para acontecer. Mas a nossa grande luta também está relacionada com os direitos humanos, em que nós esperamos que alguma coisa seja feita. É importante referenciar que a participação eleitoral é também um direito humano. Mas neste caso, quando nós falamos de direitos humanos, aqui nesta componente são as mortes, os baleados, os feridos e também as detenções arbitrárias e os desaparecimentos forçados que nós verificamos. Alguma entidade em específico pagou pelas despesas para fazer a viagem para submeter estes expedientes ao Tribunal Penal Internacional? Não, nenhuma entidade pagou por efeito. Nenhuma entidade. Até o momento ainda não tiveram resposta, falo de si, de outros membros da sociedade civil, ativistas. Algum sentimento de frustração por conta da posição que os organismos internacionais estão a tomar em relação a este processo pós-eleitoral? Não, nós por acaso estamos a ter respostas, só nós estamos a torná-las públicas. Por conta da complexibilidade assim, que é do próprio processo e estamos a ter feedbacks relativamente ao mesmo. Logo que recebeu-se os documentos, esteve na posse dos juízes, nós já tínhamos conhecimento, recebemos, até semana passada nós recebemos telefonemas da outra parte relativamente a esse processo. A nível, por exemplo, do Parlamento Europeu, que nós submetemos também para que se verifiquem, se tome alguma ação relativamente ao caso de violação dos direitos verificados. Nós tivemos uma resposta por parte do presidente do Parlamento Europeu, por parte de alguns deputados e etc. Então, estamos a ter vamos assim dizer, esta resposta, este feedback, e a nossa luta vai ser esta sempre, pelos direitos. Então, até que seja feita alguma coisa, não vamos descansar. Fala em feedback, está a falar de quê exatamente? Estou a falar de respostas. Mas o que é que dizem em concreto? Em concreto, as respostas fazem menção àquilo que eu fiz referência anteriormente, que está-se a fazer um devido tratamento, estamos neste ou aquele estágio, está a acontecer isto, mas aquilo e aquilo. Sobre a suspensão de mandato de Daniel Chapo? Sobre a suspensão de mandato de Daniel Chapo, ainda não tivemos uma resposta em concreto relativamente a isso, a não ser que o processo está em tratamento a nível da própria União Africana. Isto gera um sentimento de frustração? Não, para nós não, porque sabíamos de antemão em que pés isto iria ocorrer, e não, para nós por isso não constitui nenhuma frustração. Uhum. Wilker Dias, ativismo é voluntariado ou trabalho? Para mim, ativismo é voluntariado, porque se nós colocarmos ativismo como trabalho, automaticamente vamos querer receber, e ao querer receber valores ou colocarmos os valores monetários em primeiro lugar, poderemos nos desviar. Como dizem, o dinheiro às vezes é veneno, e quando nós entramos no ativismo, não devemos entrar por dinheiro, devemos entrar por amor, e deve ser por amor ao próximo. Uhum. Wilker, fala-nos sobre o envenenamento que sofreu. Vou tratar como um suposto ou alegado envenenamento que sofreu. Quem acha que estaria por detrás deste assunto? Uma ex-namorada? Uma pretendente? Não sei ao certo quem poderá estar por detrás do envenenamento que aconteceu. Até falando nessa questão de suposto ou não, a Reuters fez uma matéria sobre isso, e com todos os comprovativos e evidências que se teve lá na clínica. Eu vejo esta apresentação, graças a Deus, que era também para tentar retirar esta dúvida existente ou esta nuvem existencial em torno deste assunto. Mas, curiosamente, foi num hotel, cá da cidade de Maputo, em que foi a única coisa que eu ingeri no dia. Desconfia de alguém? Não tinha desconfiança de ninguém.
porque o contexto também que nós vivemos é um contexto em que a gente não sabe o que é que pode acontecer, quem pode não gostar de nós, o que é que pode acontecer. Então, por isso é que é difícil falar de nomes. Isso aconteceu num hotel e já pensou ou chegou a processar o hotel por conta disso? Não, não cheguei a processar, nem pensei em processar o hotel por conta disto, pelas diversas razões que iriam compor este processo, e também a preocupação minha na altura não era processar sequer o hotel. A minha preocupação maior era de ficar melhor. Só para terem ideia, depois de ter chegado e ter tido assistência na África do Sul, graças a Deus, porque foi num dia em que eu estava a viajar, na manhã, e acabei bebendo água de manhã, acho que era por volta das 5 horas, e eu ia viajar às 7, passei mal no aeroporto, ajudaram-me no aeroporto, acabei tomando leite, eu vomitei no aeroporto depois daquilo, e aquilo me fez melhorar. A cabeça começou a doer muito, apanhei o avião, me perguntaram se estava em condições, eu claramente que estava, e conseguia viajar, e logo fui direto à clínica, mas não podiam administrar-me nada, nenhum medicamento, era só tomar leite por conta do tipo de veneno que era o arsênio que estava ali no sangue, só no... Não, Henrique. Não, Henrique. Então, depois dali eu poderia automaticamente ter alguma medicação quanto a esse aspecto, mas no período da noite, graças a Deus, eu dou graças a Deus, e aproveito também a mandar um grande abraço ao David, assim que é, e ao Michael, que são dois amigos meus do Quênia e do Uganda, e a Jessie, que acabaram ajudando-me na noite em que eu comecei a ter alucinações e tive 2 paragens cardíacas. Tive 2 paragens cardíacas, porque eu viajei numa sexta, então na madrugada de sexta para sábado, por volta das 2 horas, quando eu já estava na clínica, porque as alucinações estavam no nível muito alto, então eles acabaram de levar-me para o hospital, e lá onde eu tive as 2 paragens, porque segundo o médico, parece que o assunto já estava ao cérebro, e eu tive 2 paragens cardíacas por outros problemas de saúde que eu também tenho, e acabaram salvando-me. Eu tinha mantido esse assunto, eu queria, e minha família também, que nós colocássemos esse assunto em segredo, mas nós não sabemos como é que o assunto vazou, e as pessoas só tiveram conhecimento praticamente no domingo, 2 dias depois que eu estava em recuperação, porque eu acordei, acho que no sábado às 16 horas só que eu recuperei. Eu até viajei à Holanda, viajei para outros cantos, fiquei umas 2 semanas com formigueiro na cabeça. Durante umas 2 semanas disseram que era efeito do veneno, efeito colateral, mas também fui fazendo a medicação, os exames, e graças a Deus já estou bem. Já sofreu algum tipo de ameaça de morte? Já sofri, sim. Já sofri. Forma, mensagem, ameaças diretas? Recebi uma chamada. Identificadas? Identificada por alguém que eu conheço, todo mundo conhece. Quem? Infelizmente não posso aqui revelar, mas recebi uma chamada e colocava em causa a minha integridade, especialmente a integridade do meu filho. E nunca temeu a morte, tendo em conta que é pai, e seu filho ainda é menor ainda, assim como o Wilker é menor. A minha missão... gostaria de continuar menor por muito tempo. Mas nunca temeu pela morte, pela sua integridade, por causa do seu filho e também pela integridade do seu filho? Os cobardes é que temem a morte. Eu não temo a morte. Eu tinha a minha missão na Terra. A minha missão na Terra é esta, defender as pessoas. E se for para morrer, eu vou morrer. O meu filho também terá a missão dele na Terra. É esta teoria que eu sempre carrego. Cada um tem a sua missão. Meus pais tiveram as missões deles. Eu tenho as minhas missões. Eu já pus ele na Terra, que foi a principal missão. E ele vai dar continuidade ao que tiver que ser dado continuidade e correr atrás, desde que tenha um bom ensinamento. Não só por parte da mãe, pela minha parte, mas também por parte dos familiares. E se eu fosse cobarde, acredita, se calhar não estaria aqui a lutar hoje. É por esse motivo que eu estou aqui, por não temer a morte. Já tive situações slide de apontar a minha arma, colocar a minha arma na boca. Mas felizmente eu estou aqui. Quando é que foi isso? No contexto pós-eleitoral? Não, isto foi no ano de 2021.
Já tive uma situação de ser perseguido com pessoas armadas num carro e eu não saber quem é, por que motivo. E não era uma altura, por exemplo, em que eu fazia análises críticas, outra coisa, não. Na cidade da Beira mesmo, fui perseguido. E são situações em que, se eu fosse outro, eu iria desistir, porque a minha família dizia para mim mesmo: deixa sair disso, deixa disso, não sei o quê, tu vais morrer, não sei o quê. Muitas dessas histórias. Mas é a minha missão. Deus me chamou para isso. E eu, cada vez mais, eu estou convicto que esta é a minha missão. Então eu vou até o fim. Por isso é que eu sempre escrevo nos posts que é até o fim. Eu vou dizer uma coisa, por exemplo, a minha mãe ficava muito preocupada. Dizem que eu sou o vinho da minha mãe. Minha mãe ficava muito preocupada comigo, porque automaticamente estar nessa vida do ativismo, ser filho único, não, somos dois, um rapaz e uma menina, mas ser o único filho para ela era perder-me, era terrível e etc. Mas eu acho que mudou muito quando eu ganhei o Tulip Award pela Embaixada do Reino dos Países Baixos e depois fui ter a receber a distinção do outro lado na Holanda. Está praticamente como a segunda pessoa a nível global. Para mim foi um grande reconhecimento. E foi onde a ficha caiu para minha mãe. E eu levar-lhe até o evento e etc, ela participar, ela receber congratulações das pessoas, ela isso disse: é para isso que tu nasceste, não tem outra coisa. Então, é isto. Ela agora, quando as pessoas ligam: teu filho vai morrer, sei que era, vamos rezar por ele só. Outra coisa. É isto. E o Wilker diz que sente que é um chamado e está nesta vida como ativista de direitos humanos, mas também ativista político por conta de um chamado. E como é que olha para a participação dos jovens na vida política em Moçambique? Mudou muito. Se nós formos a reparar desde as eleições municipais, mudou muito. Os jovens estão muito mais participativos na vida política do país. Anteriormente, o assunto era só o showbiz, as fofocas e etc. Então, os nossos influências que nós tínhamos não estavam muito relacionados àquela que é a importância da participação política no país. Hoje nós verificamos, por exemplo, influências que trabalham de uma forma de engajamento, de participação política do país. Tu vais olhar para Denise Ivone, é um exemplo disso. Tu vais olhar para o Carlos Aroca, é um exemplo disso. Tu vais olhar para o Max Júnior, que também faz conteúdos praticamente cômicos e etc., que vão buscar isso. Então, é um exemplo de que a mentalidade dos jovens praticamente mudou nos tempos atuais. E é muito por conta deste fenómeno que que nós fomos tentando trazer às pessoas. A participação nas marchas, por exemplo, dos megas, que era uma coisa extremamente importante, o engajamento das pessoas, tudo isso era um exemplo claro de que a mentalidade da juventude automaticamente está a mudar. Mas ainda temos uma outra parte da juventude que acredita que para, por exemplo, se dar bem ou ter algum poder de decisão, precisa estar junto a um partido político. E os partidos políticos em Moçambique, nos tempos atuais, infelizmente também não apresentam aquela que é a componente de construção daquilo que é o ser, o indivíduo politicamente correto. Ou até o político geralmente não é correto, não é? Mas pelo menos ter aquela que é a musculosidade política. Hoje nós não verificamos isso. A política hoje em Moçambique é mais por negócio, mais por comércio, mas não propriamente naquilo que é salvaguardar algum ideal. E, infelizmente, nós estamos a transbordar isso, ou transpor, aliás, transportar, essa que é a expressão correta, para outros carnavais. Tu vais olhar, por exemplo, para a diplomacia africana, moçambicana. A diplomacia moçambicana, na minha ótica, era uma das melhores, continua até hoje, uma das melhores a nível global. Mas nós estamos a perder um pouco disto. Por quê? Porque nós estamos a colocar pessoas por pagamentos de favores políticos, estamos a colocar pessoas porque nós temos alguma relação com elas, não porque têm um potencial ou entendem daquela matéria. E isto é perigoso. Isto recorda-me a palavra do meu professor, professor Rizwan Mubarak, em que ele dizia para mim: o médico
pode matar uma pessoa, mas um diplomata pode matar uma nação. Porque um diplomata pode ter a capacidade de vender uma nação. Então precisamos ter atenção quando nós falamos de diplomacia. Nas aulas deles falava disso. Então eu cresci com esse espírito enraizado dentro de mim. E eu olho um pouco com tristeza porque a pasta dos grandes diplomatas não está a ser passada. Nós temos a participação, por exemplo, em vários contextos de Moçambique, em grandes resoluções, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas também em vários assuntos relacionados à paz. Mas em nenhum dos momentos nós verificamos esse testemunho a ser passado para os jovens. Uhum. Mas o Wilker fala de dois segmentos da sociedade. Este segmento da sociedade jovem, neste caso. Este segmento que hoje em dia já acaba aderindo aos movimentos de participação política, engajamento político e civil, mas também um outro segmento que acredita que para fazer parte da política ou participar ativamente na vida política precisa fazer parte de um partido. Mas também temos outros jovens que, na verdade, são a maioria, que preferem ignorar a vida política e acabam mergulhando nas drogas, no álcool. Estive aqui a falar que houve um tempo que os jovens preferiam pensar mais em curtir, sair à noite, beber. O que é que faz com que os jovens moçambicanos prefiram, de facto, estar nesta vida da diversão, do entretenimento, da bebida, do álcool, drogas e não estar ativamente na vida política? E outra questão também, será que foi criada uma concepção de que a política é para os criminosos? Não foi essa concepção que foi criada, que a política é para os criminosos. Se formos olhar, o espírito da unidade nacional nos anos anteriores foi criada. Existia, por exemplo, as visitas abertas do Armando Emílio Guebuza, verificávamos o Chissano com a chama da unidade nacional e etc, não sei o quê. Tudo isto foi criado para o quê? Para unificar e incutir na mentalidade dos moçambicanos que é preciso que estejamos unidos para lutar pelos diversos desafios que nós vamos encontrar pela frente. Se nós educarmos ao jovem que é importante estudar, que é importante equilibrar as coisas, por exemplo, e criar algumas oportunidades para desenvolver o país, acredito, em grande medida, que nós teríamos uma juventude com um pensar diferente. Mas nós fizemos o contrário. Nós educamos aos jovens que o showbiz é o mais importante. Por quê? Porque nós patrocinamos os shows, patrocinamos festas e outras coisinhas que não agregam valores, mas quando vais encontrar, por exemplo, um patrocínio a livros é muito difícil. Temos muitos jovens que escrevem, mas para patrocinar um livro é muito difícil. Nós temos em Maluana aquele que chamam do elefante branco adormecido, que nunca acorda lá, que é o nosso centro de tecnologias, mas temos jovens que produzem carros em Cabo Delgado, outros fazem drones aqui em Maputo, mas em algum momento nós já vimos esses jovens serem chamados para desenvolverem as suas tecnologias lá do outro lado? Nunca. Por quê? Porque nós já estamos a incutir isto na mente deles. Por quê? Porque para alguns, o termos uma divisão na juventude e a falta de interesse da juventude na participação política do país automaticamente constitui uma vantagem para poder colocar por baixo do tapete todas as falcatruas, todas as poeiras que eles vão levantando ao longo de todo este processo. Uhum. Mesmo para terminar, Wilker Dias acredita que Moçambique pode ser uma nação mais desenvolvida, com saúde, educação acessível para todos? É possível. Eu acredito que sim. É por isso que nós temos, por exemplo, algumas organizações da sociedade civil que servem para ajudar. Infelizmente, alguns olham como estão ali para causar destabilização e etc., mas é para ajudar. Eu acredito que nós temos muitas condições para isso, mas nós precisamos de uma coisa, que é a mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade começa a verificar-se aquilo que é prioritário para o nosso próprio crescimento. Quando nós começamos a pensar o que é prioritário para o nosso próprio crescimento, vamos conseguir alcançar um nível em que, se calhar, já deveríamos ter feito há muito tempo. Dói-me muito ir à África do Sul, que é um país vizinho, ver que em Senton, por exemplo, nós temos muitos moçambicanos, chefes do Estado, chefes no Estado, assim, que têm casas
lá em Centon. Se fores a ver, temos muitos moçambicanos em Centon, estão na África do Sul. Têm casas, preferem passar final de semana lá. Mas por que não podem fazer o mesmo aqui com ideias? Desenvolverem sítios, parques de diversões aqui, mas nós precisamos de ir à África do Sul, prefeito. Por que nós não podemos, por exemplo, começar a apostar na industrialização? É um feito. Nós tivemos a Mabor, por exemplo, nos tempos que fez muito sucesso. Tivemos Majet, dos carros, que o Guebuza praticamente criou. O Nilson entrou, afastou. Por que nós não podemos ter uma mentalidade de continuidade? Nós temos grandes indústrias, por exemplo, temos grandes produção de tomate aqui em Chocwe. Temos problemática com estradas, sim. Mas por que não podemos transformar aquele tomate lá em Chocwe mesmo e produzir tomate enlatado? Por exemplo, nós temos arroz que é produzido, batata que é produzida do outro lado. Por que nós não podemos dinamizar isso? Então, se nós começarmos a ter uma mentalidade voltada à industrialização do país, acredito que vai ser meio caminho andado para podermos alterar tudo aquilo que nós verificamos de mal neste processo. Wilker Dias, o que é que acha sobre a saída dos moçambicanos para o estrangeiro? Hoje em dia temos muitos moçambicanos, por exemplo, em Portugal, que preferem deixar o país para limpar o chão, trabalhar como pedreiros em obras, limpar as estradas. O que é que lhe parece este movimento? Bom, este movimento, em parte, está ligado primeiro à falta de oportunidades. E também há uma outra coisa que nós falamos muito, de que eu não vejo a hora de sair de Moçambique, também está relacionado com a falta de patriotismo, que também foi incutida na nossa cabeça. Nós perdemos os nossos valores automaticamente. Perdemos a falta de oportunidades e perdemos a falta de valores também a nível da nossa sociedade. Se fores a reparar a nível das manifestações, a maior parte das pessoas que estavam ali são pessoas desempregadas. São pessoas que, por exemplo, também terminaram o ensino superior, mas não têm emprego. E uma questão, se calhar, que poderias até te fazer é: por que ao longo das manifestações nós não verificamos as mamás que vendem tomate, que vendem pães e etc., a manifestarem, a dizer que nós não queremos essas manifestações? Por que nós não verificamos esse trato na rua a fazerem isso? Por quê? Porque elas também sentem, pelo fato de terem investido o seu tempo com aquele dinheiro do pão, com aquele dinheiro do tomate, a colocar os seus filhos na escola e não estarem a aparecer oportunidades. E até pode se aparecer alguém do Estado nesse momento do governo a dizer: nós não vamos criar oportunidades para todos, não é possível o Estado dar emprego para todos. Não é possível o Estado dar emprego para todos. Sim, mas é possível o Estado criar visão para todos. Como é que é possível? Uma vez eu disse até ao ex-ministro Maliano, disse: Excelência, por que, por exemplo, nós não aproveitamos a boa relação que nós temos com o Brasil, pegar jovens, colocar num estádio e depois de colocar nesse estádio, chamar um desses 2 ou 3 influencers no nome da boa relação que nós temos com o Brasil, colocar ali para uma formação, por exemplo, em matéria agrícola. O Brasil é um fenômeno a nível da agricultura. Por que nós não fazemos isso? Isso não requer dinheiro. É parceria. Nós somos parceiros. Somos parceiros do Brasil. Podemos fazer isso. Automaticamente o Brasil vai gostar. Nós somos parceiros da China. Por que nós não vamos buscar dizer: olha, queremos em parceria com o governo da China que, por exemplo, invista na área tecnológica em Moçambique, forme nossos quadros na matéria de comunicação, na matéria XYZ. Nós podemos fazer isso, somos parceiros. Mas nós priorizamos o quê? Construção de anfiteatros, quando temos parceria com a China, não sei o quê. Mas aquilo que realmente importa para o povo, nós não criamos. Por isso é que automaticamente nós verificamos o quê? Esta situação de pessoas que preferem ir limpar o chão em Portugal porque não têm oportunidades aqui, preferem ser humilhadas lá do outro lado. E dói-me muito quando eu vejo pessoas a passarem por essa situação lá, enquanto no meu país deveriam ter a mesma oportunidade e não têm. E quem tem um bom emprego hoje em dia não é por mérito. Quem está a ocupar um cargo de chefia hoje, por exemplo, não é por mérito. Em 30 segundos, como é que explica que, por exemplo, durante as manifestações, a maior parte dos jovens da classe média e alta não tenham aderido a estes movimentos? Não, nós tivemos um número considerável de jovens da classe média alta numa primeira instância a fazerem este trabalho. Quando eu digo trabalho, a participarem nestes movimentos de manifestações. Mas depois nós tivemos de uma forma um pouco mais
vamos assim dizer, um pouco mais resguardada, porque por conta das represárias que alguns iam sofrendo ao longo deste processo. E havia este medo por parte de alguns jovens da classe média alta. E outros da classe média e alta, se formos a ver, a maioria dos jovens que compõem a classe média alta pertencem ao partido que está no poder. E automaticamente, ao pertencerem ao partido que está no poder, ficavam com medo de colocar o pão dos pais em jogo. E é por este motivo que automaticamente nós não tínhamos a classe média alta em larga escala, porque automaticamente, ao dar as caras nas manifestações, teria alguma coisa a perder. Mas nós temos pessoas da classe média alta, algumas delas, que disseram: paciência, meu pai está ali, minha mãe está ali, mas eu vou lutar. É para ajudar essas pessoas. Eu tenho alguém que o pai está num nível muito grande a nível de estado de representação, mas o pai já não fala com ele. Por que motivo? Porque ele engajou-se nesta luta de defesa das pessoas. Não porque em casa dele não falta pão, não porque falta combustível, não porque falta carro, mas é que para ele aquilo não é correto. E o pai zangou-se com isso, cortou as relações e ele disse: seja o que Deus quiser. Muito obrigada, caro telespectador e internauta. Este foi o Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times. Estivemos com Wilker Dias, que é ativista para a área dos direitos humanos, e, dentre vários assuntos, destacamos a participação política dos jovens. Foi um prazer estar na sua companhia. O conteúdo deste podcast pode ser acessado nos nossos canais digitais, nomeadamente Facebook e YouTube. Até lá.